ser ministrado pelo José Roberto, o assunto é Agile. Zé, obrigado aí por compartilhar seu conhecimento conosco. Opa, beleza, Henrique. Bom dia, pessoal. Deixa eu me apresentar aqui. Acho que todos me conhecem, mas pode ter alguém novo aí na empresa, né? Sou José Roberto. Eu trabalho há 13 anos aqui na Arte. Entrei na empresa como estagiário da equipe de testes, depois fui promovido ali analista de testes. Trabalhei também na área de gestão de configuração. E nos últimos pouco mais de 3 anos, eu voltei para a área de testes, agora como gestor, né, da equipe de testes. Há quase um ano, o Rodrigo me chamou, e aí, Zé, vamos estudar um pouco sobre agilidade, vamos ser Agile Coach aí na empresa. Topei o desafio e desde então tenho estudado aí sobre métodos, frameworks, ferramentas, sobre agilidade de forma geral, e a gente fez alguns treinamentos aí no ano passado, esse ano, então vou compartilhando esse conhecimento com vocês, tá? Henrique, muito obrigado. Eu ia agradecer a Bárbara conversou comigo no final do ano passado, a gente era para ter feito esse bate-papo em fevereiro, e meu filho nasceu em fevereiro, então eu fiquei aí um período fora, né, da empresa, e não casou a agenda, a gente não conseguiu fazer esse Art Talks antes. Mas agora deu certo, né? Mas agora deu certo. Ó, até o final da sua apresentação, a Bárbara já deve conseguir entrar. Boa. Mas, enfim, agradeço aí a você, a Bárbara e a todos aí pela presença. Todo mundo parou aí uma parte aí do seu dia para estar aqui. Eu vou passar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Acredito que 1 hora é pouquíssimo tempo para a gente abordar sobre agilidade. Como eu disse, eu tenho estudado aí há 1 ano e realmente é muita coisa, é muito conteúdo, ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas a ideia é passar aqui o que eu captei até esse momento e dar uma base aí para o pessoal, e no final a gente ter algum conteúdo, espero contribuir para vocês, dar uma visão aí sobre agilidade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela, eu tenho um material aqui que eu preparei. Vocês estão vendo minha tela? Então, sim. Sim. Beleza, que agora eu não estou vendo mais vocês, gente. Se precisar, pode interromper aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar falar sobre Agile, agilidade, ágil. Pessoal, ó, eu tenho uma folha aqui em branco, beleza? Uma caneta. E eu espero que ao final desse Art Talks, essa folha não esteja mais em branco. Então, eu conto com a participação de vocês, que isso aqui depois vai virar conteúdo aqui para essa apresentação, para apresentações futuras e também para o nosso conhecimento aqui em comum, beleza? Quando vocês veem essa palavra agilidade, eu queria saber de vocês, qual outra palavra vocês lembram? Uma palavra só. Tá? Ó, alguém me falou ágil, agilidade, agile. Qual que é a primeira coisa que vem em mente para vocês? Se vocês não quiserem falar, escrever aí no Velocidade chat, e eficiência. Ó, o Rodrigo já falou 2. Vou anotar aqui. Eficiência também. Velocidade, eficiência. Adaptabilidade. Boa. Vamos lá, gente. Espero ouvir mais palavras aqui. Inteligência, de fazer algo inteligente. Inteligência. Mais alguma? Algo desburocratizado, né? Algo que sai daquela burocracia que te toma tempo e não é eficaz, né? Vou escrever aqui. Desburocratizar. Mais alguma, gente? Vamos lá. A gente vai, conforme eu for apresentando aqui o material, pode ser que surja mais alguma palavra aí com vocês. Daqui a pouco a gente volta nessa folha aqui. Beleza?
Por que eu perguntei isso aqui para vocês? Quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo agilidade, aí algum tempo atrás, eu percebi que tem muita gente gerando conteúdo, tem muito treinamento, tem muito material disponível e tem muita coisa diferente entre eles. Dentro de um método específico, tem uma pessoa que fala que deve ser de tal forma, outra fala de outra forma. Então, tem interpretações diferentes, né? Então, isso me chamou a atenção. E aí eu falei, poxa, temos pessoas falando sobre o mesmo assunto de forma diferente. Isso é um estressor ali. Eu começo a olhar para aquilo e falo, poxa, será que quem que está falando certo? E no final a gente descobre que não tem aquilo muito certo. Tudo depende da sua necessidade daquele momento, tá? Ó, esse exercício que a gente fez aqui, a gente trabalhou um valor e um princípio do ágil, tá? O primeiro valor é a interação entre indivíduos. E aí, gatinha? Tudo bem? Show? Alguém está falando algo? Não. Não, Então, o primeiro valor que a gente trabalhou foi a interação entre... William, se você Opa, puder William. mutar seu microfone, por favor. Eu consigo fazer isso aqui, gente? Acho que não. Pronto. Né? Pronto, Valeu. Zé. Beleza. E um princípio que a gente trabalhou é da colaboração. Esse valor e esse princípio, ele está praticamente presente em todos os métodos, todos os frameworks ágeis, tá bom? Beleza, vamos seguir com a apresentação. Se vocês lembrarem de mais alguma palavra aí, anotem aí, depois a gente vai voltar nessa folha aqui. Vamos falar sobre engenharia de software, que é o nosso mundo, né? Ô Zé, deixa eu só fazer eu acho que não está mudando a tela, pelo menos não para mim aqui. Não? Não. Então, pera lá. Eu acho que é a forma de compartilhar a tela aqui, né? Oh, eu acho que, José, clica no modo apresentação, que aí eu acho que vai. Screen. Não, no PowerPoint mesmo. Aperta lá para ficar no modo apresentação. Isso, clica lá para apresentar. Isso aí. Agora sim? Estamos vendo engenharia de software. Agora sim, né? Mudou o slide, certo? Isso. Bom, vamos lembrar como que nasceu aí a engenharia de software, o que ela teve de pensamento, né? Bom, ela herdou aí o mindset de outras engenharias, como a engenharia civil. O que acontecia com a engenharia civil ou com a engenharia de software quando ela se iniciou, né? O projeto ele era dividido em fases que dependiam da fase anterior ser aprovada. Então, lá na engenharia civil, a gente tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas e aprovadas para que a próxima seja executada. Então, exemplo, é feita uma análise de terreno, está finalizada, está aprovada, ok, a gente segue para a próxima fase, para a fundação, depois para a estrutura, depois para os telhados, enfim, tem uma série de etapas aí a serem cumpridas, né, e aprovadas para que a próxima seja iniciada, vamos dizer assim, beleza? O que tem de ponto aqui? Uma vez que essa fase é aprovada e finalizada, ela não pode ser alterada. Tudo bem? Então, esse é o mindset que a engenharia de software herdou aí de outras engenharias. Beleza. Tendo dito isso, o que a gente tem aí? O modelo cascata, o waterfall. Esse é um dos modelos mais tradicionais de gestão de projetos, né? E é basicamente isso que a gente acabou de falar, né? O desenvolvimento é feito através de um processo sequencial, onde o estágio avança somente quando o anterior for concluído. Quando o estágio é concluído, a gente não pode mais voltar atrás. Trazendo aqui um pouco mais para o nosso mundo da TI, né? Da operação, do dia a dia. Então, quando é necessário que toda essa documentação, ou todos os requisitos sejam aprovados e assinados pelo cliente. Então, tem uma volta dali, né? O cara vê, muitas vezes não vê ou demora para dar o retorno, né? Na prática, acaba funcionando dessa forma, para dar aquela aprovação. E é necessário também que seja feito um detalhamento maior desses requisitos, dessa documentação. Tá bom? Uma vez que ele foi assinado, a gente não pode mudar mais. Beleza? Vamos lá. Eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi em outubro ou novembro, a gente fez um treinamento de Kanban aqui na empresa, né? E esse ano também, em fevereiro, não, março, por aí. E eu propus um desafio para o pessoal, que era a gente construir uma aplicação
né? Que era uma ferramenta de gestão de testes, e a ideia era a gente, a partir dos desafios, das telas, das funcionalidades que eram dadas às equipes, a gente entender como que seria o método Kanban, auxiliando ali a construção daquele projeto, a evolução daquele projeto, né? Como que seria esse mesmo projeto em um modelo cascata? De novo, teoria, tá, gente? Isso aqui na prática a gente às vezes acaba fazendo um pouco diferente para agilizar ali algum processo. Então, o que nós temos aqui? Eu fiz uma ilustração lá no Rose, criei um quadrinho, aqui eu tenho meu produto gestor de testes, tá? Eu tenho uma lista esses cards aqui, gente, para quem não está familiarizado, quem pode não estar familiarizado, cada um desses cards, eles representam as telas da minha aplicação, tá? Então, tem uma tela de login, tem uma tela de execução de teste, uma de roteiro de teste, uma de relatório. Eu tenho aqui 11 telas, 11 funcionalidades da minha aplicação, tá? Então, aqui eu tenho o que eu preciso construir e aqui as etapas do meu processo para fazer essa construção, tá? Então, é feita uma etapa de planejamento, depois uma etapa de requisitos, a codificação, os testes, e aquilo é liberado para o cliente homologar. Então, nesse modelo Waterfall, cascata, a gente precisa primeiro terminar a etapa de planejamento, e aí sim a gente vai puxar todos esses itens para a etapa de requisitos. Então, como que ficaria visualmente isso, né? Eu gosto de dar esses exemplos, acho que fica mais fácil de explicar e também entender, para às vezes a pessoa não tem tanta familiaridade com o dia a dia ali, né? Então, a gente puxa todos aqueles 11 requisitos para a etapa de requisitos, todos aqueles itens para a etapa de requisitos. Então, a gente tem uma pessoa aqui, um analista de requisitos, que vai detalhar item por item, fazer toda a documentação detalhada de como devem ser esses requisitos, como devem ser essas telas, essas funcionalidades. Quando ele termina isso, essa documentação, novamente, ela volta para o cliente aprova, demora para aprovar, aprova sem ler direito, né? Isso acontece, mas tendo esse ok do cliente, todos esses itens vão para a etapa de codificação, beleza? Então, vai lá, entra o desenvolvedor, vai começar a codificar, né? Escreve o código-fonte, libera para testes. E aí, o analista de testes vai executar os testes, beleza? Tem um monte de testes ali para ele fazer. Encontrou bugs, voltou para o time de desenvolvimento, corrigiu, liberou novamente para testes, segue o fluxo ali do dia a dia de projeto. Passou tudo, está tudo ok, podemos liberar para o cliente? Sim. Aí é feita a homologação do cliente, né? O que acontecia, ou o que pode acontecer aqui nesse modelo, gente? Pode ser que o cliente, no momento que ele esteja homologando, ele veja que existe algum problema aqui, né? Ele pode encontrar um bug, por exemplo, que a gente não encontrou na etapa de testes. Isso acontece. Ou o cliente pode falar, poxa, essa funcionalidade não era exatamente o que eu queria. Pode ser que aquela funcionalidade nem faça mais sentido para o cliente, tá? Então, o pessoal começou a perceber que isso ocorria, né? E, poxa, precisamos encontrar uma outra forma de trabalhar, tá? E aí, veio o chamado ágil, tudo bem? Como que seria, quais são as principais diferenças aí, as primeiras diferenças que a gente tem do ágil em relação ao cascata? A primeira é priorização, tá? A gente deve entregar valor rapidamente através dos itens que de fato agregam valor ao negócio. Com isso, a gente define um fluxo, ou seja, a partir do momento que eu priorizei meus itens, eu entendo o que eu preciso fazer para entregar algo que vai agregar valor ao nosso cliente. Tá? O cliente pode ser interno ou externo, né? E uma terceira diferença aí é um feedback, né? Feedback rápido e contínuo. A gente tem resposta rápida às mudanças e a gente trabalha com lotes menores de trabalho, tá bom? Como que seria essa evolução desse projeto em um modelo ágil, tá? Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Aí se o cara adota Scrum, se adota Kanban, se ele faz uma mescla ali dos dois, depende muito do dia a dia, da necessidade do projeto. Então, o mesmo projeto, tá? Eu tenho as mesmas 11 funcionalidades, as mesmas 11 telas aqui, e eu vou dar um exemplo de como que seria em um projeto ágil aí, né? Então, a gente tem aqui um Product Backlog, mudou o nome da coluna.
nesse cara aqui, a gente começa a ter a atuação de um papel super importante, que é o Product Owner. Esse cara, ele é o responsável por manter esse Product Backlog atualizado, por gerar esse Product Backlog e também por ordenar essa tarefa junto com a equipe. O Product Owner, ele veste a camisa do cliente, tá? Então, é um papel extremamente importante dentro desse contexto ágil, né? Depois eu vou falar sobre papéis, tá? A gente avança aí no assunto. Beleza. Aqui tem uma carinha de Scrum, né? Então, a gente fala aqui de Sprint Backlog, tá? Então, a gente começa a definir o que a gente vai tratar em uma sprint, né? Depois eu vou falar da sprint ali também, tá? E o que é feito, como que é feito isso? Então, nós movemos aqui dos 11 cards que a gente tinha, 4 para a nossa Sprint Backlog. Ou seja, na visão do Product Owner, junto ao cliente, discutindo com a equipe, ele entende que esses 4 itens são os que vão agregar mais valor ao negócio do cliente. Então, ele prioriza esses itens, tá? Então, eu coloquei até uma tagzinha aqui, deixa eu ver se meu mouse está aparecendo, tá? Então, tem aqui 4 itens agora para trabalhar, Sprint 1, e a equipe vai começar a trabalhar, tudo bem? A equipe puxa aqui algumas tarefas para desenvolvimento, terminou o desenvolvimento, envia alguma coisa para testes, e assim vai. No modelo Kanban, essa liberação, esse pronto aqui, ele pode ser feito por tela, tudo bem? Aí depende muito do planejamento que é feito, e já no Scrum a gente iria entregar esses 4 caras juntos, tá? Ao final da sprint, tá? Aqui eu estou fazendo uma mescla aí, existe um termo chamado Scrumban aí, que o pessoal mescla ali práticas do Scrum com do Kanban, e tá tudo certo, tá tudo bem. Então a gente começa a fazer já entregas, e aqui desse momento o cliente começa a ver valor, ele começa a entender o que a gente está entregando para ele, ele começa a ver, de certa forma, o retorno financeiro, né? O aporte financeiro que ele deu ali para aquele projeto, ele já começa a sentir, né? Falar, opa, legal, é isso, ou não é isso. Às vezes o cara já bateu o olho aqui nessa tarefinha, nessa tela, e fala, poxa, não é exatamente isso, né? Enquanto no modelo anterior, o cara vai ver aquilo depois de um tempo, depois de 3 meses, por exemplo. Esse cara aqui, ele pode ver depois de 1 mês, 15 dias, aí depende de quanto tempo vai durar a sua sprint, tá? Enfim, e as coisas vão evoluindo aqui dentro do processo. O analista de testes vai encontrar bugs, vai registrar os bugs, isso não muda, tá bom? E a coisa vai evoluindo. Ao final da sprint, a gente tem todos os itens entregues ao cliente. O cliente fez a validação, ele pode encontrar problemas aqui, né? Pode encontrar bugs, ele pode sugerir melhorias, podem surgir novas necessidades também, né? E aí, o que é feito? Ele reporta isso lá para o Product Owner. Então, novamente, entra o Product Owner aqui como representante do cliente. Ele tem um papel super importante aqui na organização. E a gente faz uma planning, faz o planejamento da próxima sprint, da próxima entrega, da próxima iteração. Eu falo esses nomes porque cada pessoa acaba falando um nome diferente aí. Então, eu criei um outro cardzinho aqui, esse que está destacado aqui na cor vermelha, com esses ajustes, com essas correções, essas melhorias daquela primeira entrega que eu fiz para o meu cliente, tá? Puxei outras 3 tarefinhas aqui do meu Product Backlog. Então, são outros 3 itens que, em relação ao set total, agregam mais valor, tá bom? Então, novamente, Product Owner, um cara super importante aqui, beleza? E aqui segue o fluxo, gente. A equipe começa a trabalhar aqui na próxima sprint e vai tendo novas entregas para a equipe, para o cliente, perdão, e o fluxo segue. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo ótimo. O pessoal de Scrum que quiser contribuir, fique à vontade, viu, gente? Tem muita gente que entende mais do que o de Scrum aí. Estou me capacitando para isso, mas vamos lá. Gente, colocando todo mundo na mesma página, como isso começou, né? A gente tem o famoso Manifesto Ágil. O que o Manifesto Ágil é, na verdade? É um grupo de pessoas
especialistas em desenvolvimento de software se reuniu para discutir ali, entre eles, as melhores práticas de desenvolvimento, tá? E eles chegaram aí a alguns valores e alguns princípios que eu vou passar rapidamente aqui, tá? É comprido isso, mas eu acho que é importante colocar todo mundo na mesma página para entender a origem dessas coisas, né? E o que fala o Manifesto Ágil? Quais são os valores que o Manifesto Ágil trata? Interação entre indivíduos é mais importante que processos e ferramentas. Software funcionando é mais importante que documentação detalhada e compreensiva. Colaboração do cliente é mais importante que negociação de contrato. Então, a gente começa a trazer o cliente um pouco mais para o nosso lado, para o nosso dia a dia. Existem formas de fazer isso. Uma forma é talvez trazer o cliente para participar das dailies. Sei que nem sempre isso é possível. Isso aqui é teoria, tá bom? E responder a mudanças é mais importante do que seguir um plano. Os princípios. Aqui eu reduzi, porque é uma frase grande lá. Mas quais são os princípios aí do Manifesto Ágil? Satisfação do cliente, a gente ser receptiva às alterações, entregas frequentes, trabalho colaborativo, pessoas motivadas, comunicação ativa, são 12. Software funcionando, ritmo de trabalho sustentável, excelência técnica e bom design, simplicidade, equipes auto-organizadas e melhoria contínua. Aí eu faço um contraponto a esses princípios e esses valores. Ele foi escrito em 2001, já faz 21 anos. E aí eu não tenho uma resposta para isso, mas é uma coisa que é para a gente pensar. Será que esses valores e esses princípios ainda se aplicam hoje? Será que são só esses? Será que todos esses se aplicam? Cada pessoa tem uma interpretação. Como eu disse, eu tenho participado de bastante treinamentos, de vários treinamentos, e eu vejo muitas pessoas dando respostas diferentes, tá? A minha eu acho que todos, se não todos eles, a maioria deles se aplicam ainda hoje, mas podem existir novos também, tá? Organizações mais maduras, quando eu falo em nível de agilidade, elas podem até mesmo criar seus próprios métodos, pegando parte do Scrum, parte do Kanban, parte do XP, parte do Lean, e criar o seu próprio método. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa estar bem estruturado com relação ao conhecimento dessas práticas, né, desses valores, desses princípios, de cada uma desses frameworks, desses métodos. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre framework e método. Eu vou destacar dois aqui, tá, gente? Que é o Scrum e o Kanban. São os que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Eu estou estudando aí nesse momento aí o XP, mas é uma coisa mais antiga. Mas eu vou destacar esses caras aqui, porque eu entendo que eles são os mais populares, vamos dizer assim, e são os que o pessoal mais pratica hoje em dia. Como eu disse, 1 hora é pouco tempo, deixa eu ver quanto tempo ainda tem aqui. Tem meia hora para a gente falar. Mas eu vou mostrar para vocês onde vocês têm mais informações sobre isso, que é um outro trabalho que eu venho fazendo aí na arte, tá? Vamos falar primeiro do Scrum. Scrum, essa imagem representa bem aí o que é o Scrum, tá? Essas caixinhas aqui, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, e esse círculo aqui, o Daily Scrum, eles formam a chamada Sprint, tá bom? Então, Sprint é um espaço de tempo ali do projeto, pré-determinado, né, na etapa de planejamento, um pouco antes, que vai servir para a gente entregar algo, para a gente incrementar valor, tá? Então, como que começa isso? Quando a gente começa esse sprint? Então, primeiro a gente tem aqui um Product Backlog, esse item aqui, esse artefato aqui, ele é criado, gerado, priorizado, organizado pelo Product Owner, tá? Então, ele é o responsável por gerar esse item, esse artefato, tá? E ele chega na Sprint Planning, que é uma reunião, né? Uma cerimônia aí do Scrum, com esses artefatos priorizados. Então, ele vai apresentar isso para o Scrum Team, que ele também faz parte, sobre esses itens, o que a gente precisa entregar para o nosso cliente, o que vai, de fato, agregar valor, e a partir dessa Sprint Planning, é gerado um Sprint Backlog, que é outro artefato do Scrum. Esses itens aqui, esses 4 itens aqui,
eles usam o conceito de time box, tá? Então, cada item desses aqui, eles têm um tempo reservado da sprint para que eles ocorram, tá? Vou mostrar para vocês onde vocês encontram essa informação. Bom, então foi feito lá o planejamento, liberamos aqui uma sprint backlog e aqui o Scrum Team começa a participar, começa a atuar. O que compõe esse Scrum Team? É um Scrum Master, é o PO, o Product Owner, e é o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento são os analistas, caso existam outros analistas, um analista de infra, um analista de configuração, aí depende muito do contexto do projeto, né? O desenvolvedor em si, um arquiteto, possivelmente, talvez um DBA, um analista de testes, né? E o pessoal sugere que essa equipe seja entre 3 e 9 pessoas, tá? Então, a equipe começa a trabalhar em cima dessa sprint backlog. Beleza. O que é a Daily Scrum? Daily Scrum é uma reunião diária que a equipe começa a falar sobre como está o projeto, né? E a gente tem 3 perguntas aqui. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais impedimentos eu tive ou tenho nesse momento, tá? Então, reunião rápida, 15 minutos, não deve passar de 15 minutos, gente. E o time box, ele é inegociável dentro do Scrum. O sprint planning, o sprint retrospectiva e o sprint review, eles têm uma porcentagem do tempo da sprint. A Daily Scrum, isso está no guia do Scrum, são 15 minutos no máximo, tá bom? Bom, passaram-se lá 5 dias, 10 dias, 15, 20, até 30 dias, que é o tempo máximo ali de uma sprint, é feita uma entrega, né? A gente tem um incremento e a gente vai para a sprint review. Essa sprint review, ela pode ter inclusive a participação do cliente, né? Então a gente apresenta ao cliente aquilo que a gente construiu durante a nossa sprint aqui com o time, tá? O cliente vai dar sugestões, vai falar tá ok, vai mostrar se aquele caminho tá certo ou se não tá. E aí, novamente, entra o PO aqui, né? Vai fazer anotações ali para falar, poxa, é isso mesmo que o cliente queria, ou não é, a gente precisa melhorar, o que precisamos fazer na próxima sprint, tá? Feito a sprint review, a gente vai para a retrospectiva. E aqui a gente começa a olhar para o processo, né? O que nós fizemos de bom nessa sprint, ou o que não foi bom nessa sprint, né? E o que a gente pode melhorar para a próxima, tá? Então, aqui é uma reunião aqui para o time expor aí suas dores, né? O que aconteceu, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, melhoria contínua, tá? Isso vai até o final do projeto, esse ciclo aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Uma dúvida? Ficou bem claro, Zé. Beleza, então. Pode interromper, gente, só estou falando aí. Kanban, sou suspeito para falar de Kanban. A gente pode ver essa figura aqui e falar, nossa, Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, que coisa difícil de entender. E não é, Kanban é mais simples do que parece, gente. Por quê? Aqui embaixo, ó, a gente tem um bem-vindos. Comece onde você está agora, tá? Então, o próprio Kanban não se vende como um método ágil, tá? O Kanban, ele se vende como um método de melhoria, né? E aí, partindo dessas melhorias, você se torna mais ágil. Então, a gente não precisa fazer nenhuma grande mudança no nosso processo com o Kanban, tá? Então, a gente começa simplesmente, ó, como que a gente trabalha hoje? É dessa forma, vamos seguir assim. E aí a gente começa a evoluir, né, de forma experimental, com a colaboração de todos, e a gente se torna mais ágil. Então a gente tem o que aqui? Começa com o que você está agora, aí a gente começa a ter aqui uma relação de itens que foram descartados, depois eu volto para falar sobre esse cara. A gente começa a classificar os tipos de trabalho, a gente começa a definir o que de fato é urgente, o que não é urgente. A gente fala aqui em ciclos de feedback. No Scrum também a gente tem isso, né? A gente tem algumas métricas aqui. Perdão, gente. A garganta está secando. A gente fala de classe de serviço, que aqui está relacionada à urgência daquilo que a gente tem que fazer.
o limite de trabalho em progresso, limite de WIP, e sobre os bloqueios, né? E políticas explícitas. Vamos lá. Tá frio, acho que a gente vai ficando meio resfriado aí, mas tudo bem. Então, o método Kanban, ele ajuda a mostrar para a gente a forma que a gente trabalha, né? Ele ajuda a gente tornar visual a forma que a gente trabalha, e a partir das métricas que a gente começa a coletar, a gente começa a entender onde podem existir gargalos no nosso processo. Entendemos? Onde temos o gargalo? Beleza, vamos atuar ali. E ali a gente começa a corrigir esses gargalos e a gente se torna mais ágil. Se tornando mais ágil, a gente se torna mais competitivo. Se tornando mais competitivo, a gente traz mais projetos. A empresa cresce, todo mundo cresce. Então, é um processo, eu entendo mais como um processo de melhoria. Novamente, tem muita gente que gera conteúdo, que dá treinamento e fala, Kanban é ágil. Eu entendo que não. Entendo que ele é um processo que nos ajuda a tornar ágil, né? O pessoal da Asper vende, é um caminho alternativo à agilidade. Eu entendo dessa forma também, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui do limite de WIP, classe de serviço, bloqueios, métricas, porque isso a gente tem abordado nos treinamentos do Kanban, que nós já tivemos recentemente, e nós podemos ter novos no futuro, e também vai estar lá na nossa wiki, né? Um pouco mais informações sobre isso, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais o que a gente tem aqui. Acho que travou. Beleza. Surgiu uma pergunta aí, o que a gente precisa fazer para ser Agile Coach. E aí eu criei uma parte aqui, inspirada nessa pergunta, né, para falar sobre os papéis no ágil, né? Eu nem ia colocar isso, mas eu falei, pô, legal, essa pergunta me ajudou a gerar um material aí. Scrum Master. Scrum Master, ele é o cara que ajuda o time e a organização a entender a teoria e a prática do Scrum. Pessoal, voltando naquela figura do Scrum, acabei esquecendo de falar. Isso aqui, do Scrum, isso aqui é inegociável, tá? Se eu não faço uma retrospectiva ou uma sprint review, ou se eu não defino meu sprint backlog, ou não faço uma planning, qualquer um desses caras que eu deixei de fazer, eu não faço Scrum, tá? Eu faço alguma outra coisa que tem ali princípios, que tem práticas, que tem valores do Scrum. Eu posso dar o nome de qualquer outra coisa, mas não é Scrum, tá bom? Então, não existe Scrum do jeito A, do jeito B. Existe Scrum. Scrum é isso aqui, tá? Essa talvez seja uma diferença em relação ao Kanban. O Kanban, ele não fala, faça assim. Ele te dá práticas para você aplicar na forma que você trabalha hoje. O Kanban você consegue aplicar no Cascata, você consegue aplicar no Scrum, você consegue aplicar ele puro se você não tem um método definido, tá? Então, a gente começa a ver algumas diferenças aí. Então, o cara que é Scrum Master, ele garante, né, que o Scrum ocorra da forma que ele é. Simplesmente assim, tá? Ele garante que os eventos ocorram respeitando time boxes. Então, novamente, time box é um período ali da minha sprint que eu tenho reservado para que a sprint review aconteça, a retrospectiva aconteça, a planning, a delimite, tá? E ele facilita essas cerimônias, essa reunião, tá bom? Ele auxilia o Product Owner com técnicas de priorização. Então, o Scrum Master, ele tem que ter conhecimento sobre técnicas de priorização e ele vai auxiliar ali o Product Owner no momento que for definir ali o seu Product Backlog, quais que são as funcionalidades, as telas, enfim, mais importantes para aquele produto, né, o que vão agregar valor àquele produto. Ele deve apoiar na remoção de impedimentos, ele não deve remover os impedimentos, mas ele auxilia a equipe ali, o Scrum Team, a remover esses impedimentos. Ele dá um suporte à equipe, tá bom? Ele tem foco ali em pessoas e interações, né? Então, é uma pessoa que interage ali com a equipe direto. E, normalmente, ele atua em uma equipe, tá? Eu sei que existem empresas que o Scrum Master ele atua em mais de um time, tá? Mas o Scrum Master
um chapéuzinho, tá, gente? O Scrum Master ele pode ser alguém dentro do próprio time, tá? Existem organizações que trabalham dessa forma. Às vezes o desenvolvedor ele é um Scrum Master. É o melhor cenário? Talvez não. Depende muito do contexto, né? Outro papel, Product Owner ou Product Manager. Esse cara, como eu falei, ele é o representante do cliente dentro do projeto, tá? Então, ele veste a camisa do cliente quando ele está ali atuando no time, né? Na sprint. E ele é o responsável por maximizar o valor do produto. Então, ele tem que deixar claro para a equipe o que nós precisamos construir, tá? Então, ele gerencia, atualiza e ordena os itens do Product Backlog e ele comunica aí a meta do produto, né? Ele é o responsável por fazer a tomada de decisão. Nós podemos chegar na review, né, ou antes da review, e o Product Owner ele acompanha ali na daily, né? E ele chegar no momento e ele falar, pessoal, não é isso que a gente precisa. Ele deve ter essa autonomia para falar, ó, não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente vai entregar para o cliente. Ele pode recusar aquela entrega, tá? E ele tem o foco aí em produto e no resultado do negócio. Tudo bem? Esse cara, sim, ele pode atuar em mais de uma equipe, tá? Agile Master, vamos lá. O Agile Master, ele possui conhecimento em outros métodos ou frameworks, além do Scrum. Tudo bem? Ele dá o suporte para mais de um time, ele adota métricas de eficiência, então aqui a gente começa a falar em outras coisas, né? A gente começa a falar um pouco mais em métricas. E ele faz um híbrido ali das práticas ágeis, tá? Ele também tem foco em pessoas e interações. Opa! E basicamente esse é o papel do Agile Master, né? Tem muitos nomes que surgem aí, né? Que surgiram aí, Agile Coach, Agile Master, e as referências a gente vai buscando para entender o que de fato é diferente entre um papel e outro, tá bom? Quando eu comecei a fazer um estudo de agilidade, eu gostei de um exemplo que o cara ele fez uma pergunta. Qual que é a diferença entre o Scrum Master e Agile Coach? Não lembro se ele perguntou Agile Coach ou Agile Master, né? E ele fez uma comparação. Imagine uma academia que tem o professor e você tem o personal trainer. Então, o Scrum Master seria o personal trainer, é aquele cara que está focado em você. Ele detém o conhecimento do Scrum. O professor, ele está ali parado esperando, né? Está ali disponível para todos da academia. Então, ele tem que conhecer todos os alunos ali. Tudo bem? Agile Coach. Então, aqui o Agile Coach ele tem que ter um amplo conhecimento sobre métodos, frameworks, técnicas. Ele tem que ter o domínio das métricas aqui, né? E ele tem que transmitir o conhecimento através de treinamentos, tá? Então, aqui a gente já entra mais um fator. Ele é um cara que ele precisa dar treinamentos para a equipe, para as pessoas, né? Ele é um gestor de mudança, né? Ele é responsável aí por fazer a gestão da mudança na organização. E ele precisa ter uma visão sistêmica, tá? Então, ele precisa olhar a coisa de cima, entender como funcionam todos os processos para tentar trazer mais agilidade para a organização como um todo. Então, não é um cara que fica só focado na TI, só na operação. Ele transita por toda a empresa, tá bom? E o foco dele é em eficácia e eficiência, tá? E, novamente, aqui ele olha para a empresa como um todo. Ele não fica focado só em uma determinada área. Beleza? Aqui, né, falei. Ele atua na organização e em múltiplas equipes. Pessoal, vamos voltar para a nossa folhinha aqui. Agile, em outras palavras. Queria saber aí, surgiu mais alguma palavra para vocês? Como que tá até agora aí? Eu não sei se você está vendo o chat aqui, a Lívia mandou várias. Desculpa, não estou vendo. Eu vou falar as palavras que a Lívia mandou aqui no chat. Boa, vai lá, Marta, ajudei. Transparência, adaptação, comprometimento, coragem, foco, abertura para ideias, entrega contínua de valor. Calma aí, tá devagar. Comprometimento, foi o último que eu falei. Coragem. Coragem, boa. Foco,
Foco. Abertura para ideias. Ideias. Entrega contínua de valor. Beleza. E envolvimento do cliente. Boa. E o William falou... William, não sei se é referente a isso, mas o William falou dividir para conquistar. Desculpa, não entendi. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Pessoal, mais alguma contribuição aí? Respeito, Zé. Boa. Quinze itens aqui. Beleza? Alguém falou colaboração? Colaboração? Não. Acho que colaboração. 16. Legal. Comunicação também, se ninguém falou. Boa. Eu coloquei o Agile em outras palavras, que minha visão, tá? Algumas bateram aqui, e obrigado por contribuírem aí, por colaborarem. Eu vou colocar isso na apresentação futura. Quais outras palavras que eu coloquei, gente? Adaptação, automação, colaboração, feedback. Pode ser que algumas tenham o mesmo significado, né? Flexibilidade, foco, integração, interação, prioridade, transparência e valor, né? Então, são essas outras palavras que me vêm à mente, assim, quando a gente fala em Agile. E agora eu tenho outras aqui também. Obrigado. Beleza, vamos lá, gente. Alguns mitos da agilidade. O risco de execução aumenta. Gente, pelo contrário. Quando a gente está trabalhando com lotes de trabalho menor, e a gente tem esse acompanhamento diário, né, ali através das dailies, a gente começa a acompanhar mais de perto o que está acontecendo no nosso projeto, se é de fato aquilo que a gente tem que entregar, se a gente está indo para o caminho certo, se o cliente está participando da nossa dailies, se possível, ele já dá esse feedback para a gente, né? Então, a gente não tem um aumento de risco de execução. Esse risco ele tende a diminuir. A Agile não requer documentação. Isso é outro mito. A gente tem que fazer documentação? Tem. Mas a gente prioriza o software funcionando. Tá? Não requer planejamento. Outro mito. A gente faz planejamento constantemente. A gente tem as plannings ali, por exemplo, no Scrum, a cada início de sprint, né, antes da sprint iniciar, de fato. Então, a gente tem planejamento constante, tá? Não devemos mais trabalhar com waterfall. Gente, isso é outro mito. Isso pode ser uma estratégia, mas que a gente não deve. Calma. O objetivo do Agile não é demonizar o waterfall. Não é isso. Tá? O Agile, ele te dá ferramentas, te apresenta maneiras de trabalhar que você consegue reagir, né, a mudanças de forma um pouco mais rápida. Então, você está trabalhando com um lote menor, você está trabalhando com uma equipe sem estar sobrecarregada, pelo menos essa é a ideia, tá bom? Então, são alguns mitos aí do Agile que eu separei. Se alguém lembrar de mais algum, quiser contribuir também, por favor, fique à vontade. Eu sei que tem pessoas aqui que entendem bastante sobre agilidade aí também. Beleza? Wiki ágil. Vamos lá. Eu estou construindo aqui, ó, tem 9 minutos, dá tempo. Estou compartilhando a tela aí ainda. Está aparecendo o GitLab para vocês? Eu não estou vendo vocês. Sim, tá aparecendo sim. Beleza. Aparecendo sim, cara. Legal, valeu. Então, a gente tem aqui o nosso GitLab. Eu tenho um caderno aqui, gente. Minha memória não é muito boa. E tudo que eu estudo, eu preciso escrever. Né? Me toma um tempão, mas funciona assim. E eu tenho um caderno aqui que eu estou anotando tudo aquilo que eu tenho estudado sobre agilidade e tal. Mas não pode ficar no meu caderno, não pode ficar só na minha mente, né? Então eu tive a ideia de
de deixar isso compartilhado, né, em algum local que as pessoas possam consultar aí na arte, tá? E eu conheço aí o GitLab, eu sei que ele tem uma funcionalidade de wiki, né? Então, eu pedi lá para a equipe que cuida do GitLab, criar um repositório lá e habilitar apenas a funcionalidade de wiki. E dentro dela, eu estou escrevendo tudo aquilo que eu venho estudando, tudo aquilo que eu venho documentando. Está pronta? Não, não está pronta, nunca vai ficar pronta. Ela vai sempre ser incrementada, né? Sempre vai ter algum conteúdo que eu vou estar gerando e subindo lá. E como que eu acesso isso? Eu vou aqui no GitLab, eu tenho aqui em seus projetos, eu vejo aqui esse primeiro item aqui, ó, Wiki Ágil. Todo mundo tem acesso a isso aqui, tá? Eu deixei esse repositório aberto para todos da empresa. Basta logar no GitLab, com usuário e senha de rede, e acessar esse item aqui. Não está aparecendo aqui para mim. Beleza, coloco aqui no pesquisar no GitLab. Eu clico aqui, preenchi o wiki e vai retornar aqui essa Wiki Ágil, tá bom? Deixa eu clicar nesse cara e eu vou mostrar para vocês como que eu estou estruturando a coisa aqui, tá? Então aqui, o que eu vou colocar de informação aqui? Informações sobre frameworks, métodos, práticas e ferramentas, tá? Então eu criei alguns links aqui para a gente acessar e ter mais informações. Então, por exemplo, origem, né? Fala um pouquinho do que eu expliquei ali, né? Sobre priorização, fluxo, feedback. Opa, subiu uma imagem aqui, o pessoal está fazendo um teste lá, né? Lá na infra. A gente estava com um probleminha aqui que eu não estava conseguindo subir a imagem. Alguém resolveu o problema, mas não me avisaram ainda. Eu vou apagar esse cara aqui. Matriz de priorização. Então, por exemplo, eu criei um link aqui para falar sobre uma ferramenta de matriz de priorização. Então, eu vou clicar aqui, ele vai falar o que é uma matriz de priorização, para que ela serve, né? E eu vou ter alguns exemplos aqui de matriz de priorização, tá? Então, eu vou clicar aqui na RISE, por exemplo. Então, ele vai me dar aqui os critérios que essa matriz utiliza, vai me dar alguns valores aqui, enfim. Então, de acordo com a matriz, de acordo com essa descrição aqui, eu escolho a matriz que me atende, né? Então, de Eisenhower, de acordo com urgência e importância, a Gucci, né, com a gravidade, urgência e tendência. Então, eu escolho a matriz de acordo com a necessidade do meu projeto. Eu não sei. Beleza, chama o Zé pode tentar te ajudar lá. Tá, o Zé sou eu. E eu vou também subir aqui, eu vou tentar subir alguns templates aqui, tá, que fiquem disponíveis para vocês, beleza? Aqui eu consigo navegar também por esse menuzinho aqui, então vamos lá, vamos voltar para Home. Eu quero ver sobre o manifesto ágil, aquilo que eu apresentei um slide para vocês. Então, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais detalhada. De onde foi retirado isso? Então, tem uma fonte aqui, eu abro o site, a gente vai cair lá no site do manifesto ágil, tá? Eu quero saber sobre Scrum. Beleza. Então, vou clicar aqui no link do Scrum. Tem as informações. Gente, não está no detalhe do detalhe. Eu tentei enxugar a coisa para ser bem objetivo. Mas caso eu precise de maiores detalhes, eu vou encontrar aqui, ó, Scrum Guys. Eu abro aqui, ele já abre o site oficial do Scrum. Esse é um ponto que quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, tem muito conteúdo, eu preciso focar. Vamos pegar um material oficial, vamos deixar a coisa organizada, porque cada pessoa explica as coisas de um jeito, e aí a gente sabe como que fica, né? Então, gente, eu tenho feito esse trabalho, e assim, hoje, se vocês já quiserem acessar, todo mundo consegue acessar, e eu vou estar sempre subindo ali toda semana, ou todo dia, sempre que for possível, eu vou passando o material que eu anotei, e deixo documentado aqui para a empresa como um todo, tá bom? O que mais? Deixa eu voltar aqui para... vamos para as perguntas. Se existirem perguntas, antes das perguntas, mais uma última consideração aqui. A coisa ela ficou bastante focada aqui na TI, né? na operação. Eu sei que tem pessoas aqui que não são da TI, da operação. Mas, deixa eu voltar aqui. Essas palavras aqui, se a gente parar para pensar um pouquinho, elas não se aplicam, né? Esse agile, em outras palavras, ela não se aplica somente para TI, para operação, para desenvolvimento de software. Ela pode ser expandida aí para outras áreas da empresa.
E quando a gente fala em uma empresa ágil, ó, nós somos ágeis, a gente não pode falar que só a operação, só o desenvolvimento, só a TI é ágil. Então, o RH tem que ser ágil, o comercial tem que ser ágil. A gente precisa ter uma integração de todas essas áreas para, de fato, a gente ser ágil. Isso leva tempo, tá? Isso leva tempo, isso tem custo. Você sabe que não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer isso, tá? Mas a gente precisa começar a pensar dessa forma. Eu tenho feito um trabalho um acompanhamento junto com o RH lá. Eu não sei se elas estão aqui, a Thaís, a Sofia, a Bianca, e agradeço a vocês pela paciência novamente, que eu fico fazendo pergunta para elas praticamente todos os dias. E eu estou fazendo as minhas anotações aqui. Depois a gente vem, propõe uma ideia para elas, fala, ó, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Esse é o papel do Agile Coach, tá? Ele transita dentro da empresa e tenta levar melhorias. Mas para isso ele precisa ter autonomia, ele precisa ter espaço, tempo para fazer experiências, tem que ter uma margenzinha de poder errar, né? E aí a gente vai aprendendo e vai tentando melhorar as coisas, tornar a empresa um pouco mais ágil. Tá bom? Gente, deu o horário, né? 11h59. Eu achei que fosse menos tempo, mas se vocês tiverem aí alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, nesse momento, pode me chamar aí no Discord, tem meu contato do WhatsApp lá no Roses, ou fico aqui um pouco mais de tempo, estou à disposição de vocês aí. É isso. Zé. Pessoal, alguma pergunta? Eu tenho. Zé, primeiro, obrigada pela aula. Eu já tinha participado do treinamento de Kanban, já conheci um pouquinho dos conceitos de Scrum, mas é sempre diferente quando tem alguma pessoa reciclando ali o que a gente conhece. E aí eu queria saber, eu não sei se você já viu isso, eu sei que você ainda está estudando e trazer isso para o mundo da tecnologia é mais fácil, mas quando você sai da tecnologia, você vai para outras áreas, tipo marketing, RH, tal, eu sei que dá para usar o Scrum, eu sei que dá para usar o Kanban, mas você acha que precisa ter um papel de um PO e o de um Scrum Master definido, nesse caso, quando você sai da área de TI, ou você pode adaptar esses papéis para as pessoas que trabalham naquela área? Sim, depende. O que eu mais falo, gente, depende. Depende do contexto, tá? Obviamente que uma pessoa que já vivenciou aquilo, né, que testou aquele modelo de trabalho, testou aquela ferramenta em uma outra área, por exemplo, vou chegar a trabalhar com você lá no marketing, vai facilitar para você, né? Mas acho que o principal ponto aí do Agile Coach, ou de quem estiver estudando isso, quem tiver a fim disso, é estudar, tá? Então, por exemplo, Marina, vou dar você como exemplo. Poxa, eu quero agilizar a minha área. Tem que estudar. Não tem jeito. É estudar, 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 estudar. Testar. Tá bom? Beleza, não tá bom? Vamos fazer diferente. Eu não lembro quem foi o cara que falou isso, né? Que a única constante é a mudança. Então, assim, a gente tem que tá sempre mudando, gente. Não dá para ficar trabalhando de uma forma, sendo que a concorrência é gigante, muita coisa muda, todo dia as coisas mudam, e a gente não testa as novas formas de trabalho. Ajuda ter uma pessoa que já teve experiência com aquilo? Com certeza ajuda, tá? Que testou aquilo em outra área, em outro modelo. Talvez leve um pouco de tempo para aquela pessoa entender como que funciona o fluxo, o dia a dia ali, né? Nem sempre é confortável também você ter uma pessoa que não é da sua área, começou a atuar ali com você. Mas faz parte do processo. Não sei se eu respondi. Muito obrigada. Se tiverem mais alguma questão, gente, pode perguntar. Eu não vi o chat, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não? Não, valeu, pessoal. Bom. Zé, eu achei muito bom mesmo. Eu ia até fazer uma brincadeira, mas é injusto
com a Marina. Eu acho que o teu foi até melhor do que a Marina, viu? Não, jamais. Mas olha, agora, brincadeiras à parte, eu geralmente eu não tenho a tendência tão disruptiva, isso, aquilo, e eu acho que você nem foi na tua colocação, mas eu sempre me lembro por que usar o Scrum. Eu tenho, acho que um exemplo muito prático. Se um cliente chega para uma fábrica, eu quero um carro, aí o cara entrega um Jeep. Só o Rodrigo vai gostar do Jeep, o outro queria uma Ferrari. Então, acho que é isso. Você, no meio do caminho, você vai perguntar, vem cá, que carro você queria? Então, essa realimentação dentro de todo o processo. Senão você joga no colo do cliente um negócio pronto e não era. O Jeep anda, mas não era o Jeep que você queria, né? Então, acho que é muito boa a apresentação, adorei, gostei mesmo. Parabéns. Obrigado, Hans. Obrigado. Mais algum ponto, gente? Senão, eu vou passar a palavra para a Bárbara. Bárbara, você não estava aí no começo, mas faço questão de te agradecer aí pelo convite. Era para ter acontecido no começo do ano, né? Mas não deu certo de a gente falar mas você voltou. Você falou, Zé, vamos lá de novo. Sim, eu que agradeço, Zé, pela disponibilidade, por compartilhar esse rico conhecimento que você tem nessa área com o pessoal. Obrigadão mesmo. Bom, acho que a gente pode encerrar, então. O Zé ficou à disposição aí, né, caso vocês tenham alguma dúvida depois, né? Bom, pessoal, então, obrigado a todos por estarem aqui e a gente se vê no próximo.